O meu pai era António Brás Cardoso, a minha mãe era Maria Ungolina Cardoso. Eu nasci no Loural e ele é que foi criado. E tinha mais 8 irmãos. E a gente vivia da lavoura, criava gado e semeava milho e batatas e vinhas, que a gente tinha também uma feijão. E foi assim a vida. E depois eu fui trabalhar para um patrão. Tive 5 anos fora de casa do meu pai. Depois voltei e então tive até os 30, casei-me com 30 anos. E formei vida nova. Não tinha casa para morar, casa de renda e tudo. E fomos andando. Depois, ao fim de 6 anos, já a minha mulher tinha 4 filhos. E a gente foi andando e sempre compramos uma casa e fomos andando. E sempre tinha assim, já criado 2 vacas. E depois a gente foi tendo já com uma certa idade e eu vivia no rural, mas tinha que ir passar o inverno na feijão. Mas já não podia, comprei uma casa no Biscoitos e estive lá 22 anos. E agora estou aqui em casa do meu filho. O meu avô era António José Cardoso. Esteve na América, mas depois veio para cá e acabou por ficar por ali. A minha mãe tinha um irmão, e ele foi também para a América. E ela ficou então mais seus pais. As famílias já juntavam-se as famílias e sempre era com mais diferença. Naquele tempo era assim, juntavam-se as famílias da banda do marido e da mulher e mais pessoas. E era muita gente que se juntava. O senhor ainda se lembra do seu traje que levou no seu casamento? Ainda lembro. Que traje é que levou? Veio um fato. Preto? Ou não? Não. Ele era escuro, mas era riscado, tinha riscas e não era bem preto. Já naquela altura já não gostava de roupa preta. O senhor, lembra-se quem é que foi o padre que casou o senhor e a sua esposa? O padre foi o padre Fernando. Padre Fernando. O senhor conviveu muito com esse seu padre Fernando? Lembra-se de alguma memória dele? Lembro muito. Ele estava na fazenda, vinha rezar a missa rural um domingo e outro não. E depois a gente, lá em casa do meu pai, tinha um cavalo e ia escoar lá fazendo. Vinha até a fazenda dos até a fazenda cá, que se chama lá Fazenda dos Bodes. E depois então a gente aqui o transportava para cima e ele para baixo, então ia a pé. Estava a falar, tinha vivido nos Biscoitos e também tinha sido criado, também viveu numa feijão. Que feijão foi essa? Era Feijão dos Bodes. Feijão dos Bodes? Era para lá em Bernardo. E primeiro o meu pai tinha um prédio nas Barreiras, primeiro, depois comprou um na Feijão dos Bodes. E a gente passou para a Feijão dos Bodes, mas lembro-me bem, a gente vivia também a invernar nas Barreiras. Estava abandonada hoje, já hoje em dia, mas naquele tempo não. Como é que eram esses tempos lá na Feijão dos Bodes? Os caminhos eram os mesmos de hoje em dia, as casas e as pessoas? Não. Os caminhos não ia carro lá, nem os caminhos eram mais sementes. Era tudo bagacina, não era? Tudo batido, sem ser sementes e sem ser alcatrões e isso assim? Não. Era um caminho de cara de bois, não tinha caminho alcatroado nem nada, mas um caminho miserável. Mesmo da região vimos para a região dos Bois. Então era direito, mas não era caminho que pudesse ir a um corpo. Depois é que fizeram.
E o senhor, o que é que lembra-se de algumas pessoas que tenha guardado consigo dessa altura da Feijão dos Bodes, pessoas que tenham sido importantes na sua vida, pessoas que lhe tenham ensinado, dado conselhos, que tenham partilhado algumas memórias consigo? Sim, lembro-me. Tinha lá um tio meu que era vizinho, mas ele estava cego, a pessoa talvez aí à roda de 50 anos. Era vizinho, a gente ia para lá conversar com ele e ele conversava muito. Tinha um vasto e tinha prática da vida, mas não saía de casa. E aqueles vizinhos já juntavam-se ali a jogar às cartas e também faziam os trabalhos quando matavam nos porcos, convidavam aquela vizinhança e era assim a vida. Isso havia animação, não é? Quem é que tocava nos bailes nessa altura, lá na Feijão dos Bodes? Nessa altura havia então. O meu pai era tocador de viola também. O seu pai? Sim. E havia um Serafim Lopes, que era um tocador de viola bom, e havia um Ernesto, que também já morreu. Também, e havia mais, então na Feijão dos Vimos, também vinham, quando havia bailes já vinham cá, convidavam, já vinham os José dos Reis, o Silva, e assim aquelas pessoas que sabiam tocar e faziam bailes então ainda animados. Eram bailes bonitos? Era bonito. Tocadores então tocavam bom e havia muitas pessoas que cantavam e animavam muito a festa. Hoje já é mais diferente. Havia rapaziada a dançar e mulheres? Havia, pessoal. Aquilo havia também uns namoricos nessa altura, não havia? Também havia. Já sabe que raparigas, já disse eu, para a minha banda tinha 4 irmãos. Do lado de baixo, que a minha primas eram 3 e mais daí fora, então. Era assim, tudo quase era de família. Tudo gente nova e uma animação. Casas grandes de família, não é? Tinha, Eram casais com 5, 6 e às vezes mais filhos nas casas. 9 e 10, alguns com 10. Era casa de família de muita gente. Isso eram em que anos? Em que anos é que morou lá? Lembra-se de qual era o ano? Por exemplo, comecei a ir para lá com 5, 6 anos e depois tive até a me casar. E depois agora tenho 61. Sim, já há 60 e tal anos. 60 anos, 61. Você tem 90, não é? Casou-se com 30? Sim. Já há uns aninhos? Já. Já muita coisa mudou. O senhor nota assim alguma diferença? Alguma diferença deve notar, mas muita coisa mudou ao longo de 60 anos. O que é que o senhor acha que mudou mais depressa, que nota assim uma grande diferença ao longo de 60 anos? Que antigamente havia e hoje em dia... que antigamente não havia e hoje em dia já, por exemplo, uma coisa que deve ser os caminhos, não? Os caminhos já são... Os caminhos, e não havia televisão e então pessoal não há... Por exemplo, naquela Feijão não tem 2 ou 3 moradores. Aquilo era tudo habitado. E não sei quantas casas estão, mas já não tinha ali muita gente já. Agora tem lá muitos poucos. Uhum. Aquilo mudou muito. E o caminho também já sabe a melhor. Não havia telefone, não havia... Era gostoso. Se havia uma doença, uma coisa, era gostoso. O senhor depois, quando foi para os biscoitos, foi depois de se casar, não foi? Já havia mais de 30 anos que eu estava casado. E o senhor depois, antes de estar lá nos biscoitos, foi sempre nos Lourais? Tive sempre. Como é que era aquele tempo lá como é que era aquelas noites e aquele inverno nos Lourais? Eram dias difíceis de se passar, as noites? Era, já sabe, de inverno, só que a gente sempre ia para aquelas feijões uns 2 meses e meio, sempre tinha aquele tempo que era melhor para a gente. Tinha que fazer a muda, dava trabalho, mas era assim. E aquelas feijões já que davam batatas e feijão e vinho e é que tinha muita gente se alimentar, davam uma ajuda muito grande e invernar o gado. E toda a gente se mudava, não ficava lá ninguém. Por exemplo aí a meados de janeiro começavam e vinham então uma entrada a abril,
E era assim que era. Iam dos Lourais para a Fajã dos... Uns para o Ginjal, outros para as Barreiras, outros para a Fajã das Bodas. Aquelas pessoas tinham todas uma Fajã. A vinha era nas Fajãs. E vindimavam lá? Sim. E penso que não havia nenhum que não tivesse. Um mais, outro menos. Por exemplo, lá na casa do meu pai, a gente tinha 2 prédios, um nas Barreiras. Regulava 100 potes em cada Fajão. Fazia a roda, se fosse um ano bom, era 200 potes e um ano menos. Dava menos, mas dava, procedia melhor do que agora. Agora já não. Qual era a vinha que tinham mais naquela altura? A vinha? Mais era a vinha de cheiro. Vinha de cheiro? Sim. Havia também da madeira, mas a maioria era da vinha de cheiro. E já algumas jaqueta também. Mas então jaqueta não era muito. O senhor chegou a vindimar muitas vezes, não? Eu ia sempre à vindima. Lembra-se assim de alguma história, de algum momento que tenha ficado guardado assim de alguma vindima que tenha feito? Era uma alegria. Cantavam, dançavam ou não? Era uma alegria na fazenda, nas Barreiras não digo, mas na fazenda das Bodas. Na fazenda das Bodas havia lá um que tinha uma viola e tocava e a gente ia para lá, o domingo, ou mesmo à tarde, e jogavam então às cartas, uns a jogar às cartas, outros a tocar a viola e estavam ali aquele pessoal a animar a festa, estavam ali contentes. Havia pessoal e havia assim, estas coisas que cá para mim deixam-me muitas saudades. Tenho muita saudade daquele tempo, mas sabe, as coisas vão evoluindo de outra maneira, acabou. Que jogos é que jogavam às cartas? A sueca, eu gosto sempre a sueca, também jogava o Pedro, mas normalmente era mais a sueca. Então apostava. Naquele naipe, se havia um à frente que cobrava, a gente tirava para trás. Por exemplo, eu cobrava e um à frente, ia mais à frente, e o último é que dava o naipe que era para se jogar. E a gente jogava, era assim. E se havia algum bom jogador ou algum que fazia muitas batotas naquela altura, não dava para fazer... Havia sempre a diferença de uns para os outros. E enganavam-se muito ou enganavam os outros muito? Havia fulnos que sabiam jogar muito bem, que jogavam aquilo tudo muito bem contado e tudo na memória, acho que tinham passado e acho que estavam depois para controlar as coisas, porque se mal jogado não tem jeito. Tem que ser um jogo mais ou menos bem jogado. A gente se apostou e tem que fazer caso de fazer aqueles pontos. Se não fizerem, por exemplo, apostei em 10, se fiz 7 ou 9 ou isso, já tenho que pagar para trás. E quer dizer, aquilo tinha a sua graça. O senhor na sua vida da lavoura, não é? A gente estava a falar um bocadinho sobre isso. Como é que eram aqueles anos que o senhor trabalhava a lavoura? Eram anos sem tratores, sem muitas máquinas e tudo feito tudo à mão, tudo ao esforço do corpo. Com bois, lavrar com bois e tudo. E a mulher assachada e era, já sabe que era tão mais trabalhoso que não é hoje. Mas quer dizer, havia também pessoal e trocavam de mãos e juntavam-se e sempre iam continuando, mas então era gostoso. E mesmo hoje lavram as terras muito fácil, porque antigamente, então aqui no topo eram muitas terras e muito gostoso de lavrar, era muito difícil. O senhor tinha bois e fazia trabalhos para fora? Iam escarpar ou lavrar? Eu tinha, mas fazia o meu serviço. Se calhar vir ajudar algum, mas era muito pouco. Eu também uso, pouco mais. Faziam essa tal troca de dias, não é? O senhor ia trabalhar um dia para alguém e depois essa pessoa vinha trabalhar para si? Também às vezes acontecia. E também eles faziam. Também havia as atafonas que os bois também moíam. Eles moíam no milho, porque não havia água na ribeira, nos moinhos. Moía-se na atafona. E assim é que a gente ia andando. Não havia pão a vender. Era tudo cozido em casa? Era tudo cozido em casa.
Sim, sacava. Como é que era a alimentação nesses anos? Isso era pão de milho, não é? Que eles dizem que os antigos comiam muito pão de milho. Era pão de milho, era. Umas couves. Uns tinham uma atenção normal, outros tinham menos. Não Sim. havia diferença de uns para os outros. Mas era tudo contado, não era? Tudo contadinho, aquilo tinha que dar para todos. Mas cá em casa do meu pai a gente matava, por exemplo, 2 porcos e tínhamos sempre as nossas vacas e fazia queijo no fim de verão. Sempre ainda tínhamos e usava fazer uma refeição, o almoço com leite, uma sopa de leite. E a gente ainda tinha uma certa arrumação. Quase todos tinham, mas os que não tinham vacas era mais difícil. Mas havia sempre ia mandando. No tempo do milho, assava-se milho também, que era uma coisa ainda boa. O milho assado? Milho assado. Aquele milho assado era muito bom. Os copinhos de vinho e pronto. Aqui como é que é viver nos biscoitos? O senhor gostou de estar lá nos biscoitos? Gostei. Como é que é como é que é viver lá? Fui lá, eu também já quando fui para lá já tinha 62 anos, a minha mulher também já era doente já. E lá, eu comprei lá uma casa em umas terras e lá vivia-se bem, tinha ali uma vizinhança muito boa. Tinha a igreja, a gente gostava de ir à missa ali muito pertinho. Tinha lá um café também, lá ia tomar um café ali pertinho. E dava-me bem com aquela vizinhança e gostava muito. Tenho lá vizinhos que mesmo que serem irmãos, mesmo que serem meros irmãos. Ainda estão. Ainda às vezes vou lá, tenho lá um rapaz e minha filha leva para lá a casa. Eu gosto de ir lá ainda. Tenho saudade muito daquele lugar e daquela gente, daqueles vizinhos. E pois aqui já sabe que não conheço assim pessoal e quando já sabe que faz uma diferença. Aquilo quem é que rezava as missas lá naquela altura nos biscoitos? Quem é que era o padre lá na altura que o senhor esteve lá? Deve ter tido lá vários padres. Manuel António. Manuel António. Manuel António era ainda. Agora já tem outro. Já tem outro da Ribeira Seca, que é claro. Ele se vai alguma vez, mas não. Faz serviço lá o da Ribeira Seca. E o senhor gostava de viver lá nos biscoitos ou preferia morar nos Lourais? O que é que o senhor gostou mais? Morar nos biscoitos ou Lourais? Os biscoitos para mim foi sempre, gostei muito sempre. E ainda hoje se eu pudesse estar lá, ainda hoje tenho saudade daquilo. Tenho muita saudade daquele lugar. Para dizer a verdade é assim. Eu não digo isto muitas vezes porque o pessoal nem por isso me apoiam. Mas isto é o que eu tenho na ideia e não me admira porque tinha lá a minha casa e estava na minha casa e estava mais a minha mulher e a gente estava ali a viver bem e também já eu estava a receber a minha reforma, já também recebia a sua, a gente estava numa vida muito linda. Também me matava sempre no nosso porcunho. Tínhamos uma vidinha e tinha uma vaquinha que dava leite também, criava um bezerro e para outra casa, quer dizer, a gente tinha uma casa com abundância. E a vizinhança também não podia ser melhor e era ali muito perto da calheta, sempre precisava de qualquer coisa e ali era um lugar que eu acho que era o lugar melhor de viver. O senhor já chegou a cantar em bailes regionais ou a tocar? Cantava umas cantigas também. Lembra-se de alguma cantiga que gostasse sempre de cantar? Sim, sabia ainda muitas. Se eu partilho aí algumas connosco aí que ainda se lembra. Chamaste-me tua vida, tua alma quer ser. A vida acaba com a morte, a alma não pode morrer. A riqueza maior do mundo, ter um pai, ter uma mãe. E já perdi o meu, sou mais pobre que ninguém. A gente ia, por exemplo, aí no Loural, ia todos os anos, porque a mulher fazia uma esteira de junco fazia. E depois a gente ia para Tergolas, para trigo, para os Ois. Mas ia para onde vimos e depois íamos para o mar. E de lá é que íamos
com as esteiras às costas para os olhos, e lá fazíamos um negócio, trocávamos por trigo e isso. Falava um quarto de boi para vir trazer o cereal cá abaixo às velas e ele vinha outra vez, então era de barco, não havia carros. Mas ainda hoje eu ouvi falar, o meu avô fazia havia carro de bois, tinha que fazer umas rodas e não havia assim quem fizesse não nas velas. E ele não teve outro remédio, não ir às velas e foi escoar uma roda de cada vez, uma roda de guarda de bois às costas, das velas pelo oral, das velas pelo oral com uma roda às costas. Não sei como é que ele podia aguentar aqui. Não é fácil. Eles penavam então, já sabe. Era tudo muito mais difícil. Era muito difícil. Mas não havia outra solução se não ser assim. Isto foi evoluindo até que chegou a um ponto que estavam. Eu acho que estavam mesmo. É pouco já que não têm o mesmo carro possível. Todos os poucos que não têm. Querem ir a qualquer lado. Também caminhos para a fazenda vimos, também não ia carro. E mais a saber dessas feijões, também não havia. Isso foi, agora está a ficar, então, tudo bom. Quem é que cantava o desafio nessa altura, nos seus tempos? Cantavam o desafio nessa altura? Havia alguns também. Quem é que cantava nessa altura? O senhor cantava ou não? O desafio, nem por isso. Não. Tinha alguém que vinha aqui, sei lá, da Terceira ou de outras ilhas, ou o pessoal mesmo aqui de São Jorge que cantasse o desafio nessa altura? Da Terceira vinha o Charro e a Terlua vieram cantar o desafio na festa da Caldeira, festa Santo Cristo. E depois então aqui havia um no topo, que era ali de Corzola, e havia lá um loral também que cantavam as cantigas. Cantavam bem? Elas Ainda animavam as noites? Ainda animavam a festa. E agora a de topar uma mulher, e lá o loral era e ele começaram lá a cantar, lá cantando, ele chegou a ponto de chegar lá, antes que o teu pai nos desse uma vaca com um zerro, não casava contigo, cara de um caroço negro. E aquilo de graça. Está muito mudado e está, o pessoal ali para um lugar que tinha muitas terras e tinha muita gente e muita vaporeza, tinha muita vaporeza ali. Hoje não, mas naqueles anos havia então gente. A gente vinha assim, às vezes aí, via-os mesmo aos domingos, com a roupinha, ia trabalhar, a cuidar de gado, e iam, já sabe, tinham que ir com a lenha para secar o milho, cozer o pão e usar a lenha, iam lá para a serra do Loural, para aqueles pastos, escoar caralho de lenha aqui para o topo. Como é que era o Espírito Santo na sua altura? O que é que as pessoas serviam? Como é que eram as sopas? Como é que eram as cozinheiras? O senhor lembra-se de cozinheiras e desses tempos do Espírito Santo? Sim, tanto sim. lá nos Lourais como noutra zona da ilha que tenham vivido e presenciado? Sim, eles tinham muita fé naquilo. E hoje ainda tem. Mas já não tem tanta. Não, naquele tempo tinha muita fé naquilo. O senhor chegou a dar algum jantar? Não. Cheguei. Chegou? Eu cheguei a dar um jantar mesmo por minha conta, mas os meus pais davam um gosto. Um gosto do Espírito Santo era de 9 anos. E depois o meu pai morreu, a minha mãe foi para a América e eu é que fiquei. Eu é que fiquei a representar, mas os meus irmãos estavam na América, que eu tinha lá 5. E eles então ajudavam. E tinha lá um cunhado que chegou a dizer, olha, tu dás o que queres. Dizer, dá. E o resto, manda-me a conta. O resto eu é que vou pagar. E eu então fiz o seguinte, dava uma vaca por minha conta e o resto ele me dava, também dava. Como é que eram as sopas nessas alturas? Nessa altura, há esses anos atrás, eram sopas do Espírito Santo boas como hoje em dia ou ainda melhores? Não, era mais ou menos, não. Eram também boas.
Hoje em dia também são, mas então naquele tempo havia também, então, havia mesmo cozinheiro bom, mas faziam uma sopa muito saborosa e também então era bom. Lá nos Lourais tinham mestras naqueles tempos? Sim. Quem é que eram as mestras lá na sua altura? Tinha só um ou tinham vários mestras? Tinha mais. Tinha a Belmira Araújo e a Rosa Araújo e mais algumas. A minha mulher também, então, mais tarde também começou, mas a tia Belmira então aqui ensinou. A tia Belmira Araújo era parente. E é que ensinou, ela também começou e depois delas não poderem ir também, já estavam morrer. Ela também ficou. Então, nessa a administrar isso, tinha outras também, mas faziam uma comida bom. Aquilo era a semana toda também? Ou... Começavam aí na quinta. Na quinta? Na quinta começavam a cozinhar o pão e essas coisas. E no dia no domingo aqui tinhas muita gente lá? No domingo então davam sopas do pessoal. Para muita gente ou nem por isso? Houve uns anos que não era tudo, não davam toda a gente. Davam os irmãos do gosto, que eles diziam que eram os irmãos do gosto e a família. Depois passaram então a dar sopas a toda a gente da freguesia. Isto passou então a esta moda e acho que era assim que era melhor. O senhor viveu na Caldeira, não foi alguns anos? Tive 5 anos. 5 anos na Caldeira? Sim. Isso aqui há 80, 70, 60 anos? Eu tenho vim com 18. Vim com 18. E tenho 91. Aquilo que é que se lembra lá desses tempos na Caldeira? Aquilo era uma zona mais isolada, não é? Aquilo não se via muita gente, como se vê hoje em dia, que é turistas para dentro e para fora lá constantemente. Isso não vi. Mas era pavoada, aquilo tinha muita gente. Muitas casas lá e muita gente lá na Caldeira? Estavam lá muito fazendo os cubos e fazendo o belo. E os tijolos e a caldeira de cima. Isso tudo quase é de famílias grandes e muita gente. Agora já sabe, de fora não iam lá, quase nada. E aquilo eles vinham cá fora, à Calheta, ou à Ribeira Seca, ao Norte Pequeno, ou estavam quase sempre lá dentro? Faziam a sua vida sempre lá dentro? Eles sempre vinham cá fora fazer algumas compras e algumas coisas. Que sempre tinham vindo, não vinham muito a ver, mas vinham lá. Alguns também, montes, famílias que compravam o milho, por exemplo, vinham comprar o topo e depois eles iam levar lá acima, a gente chegar à serra, tem aquele caminho de vir para... E de lá eles levavam às costas para baixo, para a Caldeira. Às costas, juntava-se ali um rancho de homens, cada um levava uma saquinha de 5 alqueires, para se tinham arranjado no meio, já ficavam contentes. Já tinham modo de comer o ano e assim é que era. Aquilo era muito cultivado, a Caldeira lá dentro mesmo? Eles cultivavam aquilo. O que é que cultivavam lá? O que cultivam hoje em dia nas feijás? Era. Era tudo cultivado. As terras eram milho e batatas doces. Era tudo cultivado. Tinham ali também o mar, não é? Para buscar um peixinho de vez em também, quando? Então, isso é aquela lagoa que era um valor muito grande. Era um valor muito grande para aquela freguesia, porque aquilo podiam ir pescar qualquer um dia. Podia, se fosse a chover ou assim, não esquecer que estava, não era mar, estava sempre manso. E havia umas pessoas que iam ali, que sempre pilhavam ali uns peixinhos. E depois já havia, numa altura, havia aquele passo que o mar entra para dentro. E eles faziam uma parede. Assim, naquele fundo do mar, fundo não, mas... E depois o peixe entra para dentro do mar, para a lagoa. No tempo que a maré
vaza, sai para fora. E ficava então um peixe ali atrás das paredes. E ainda fiquei lá, mas foi só uma vez. Mas o meu patrão voltou a contar uma lanterna que era de noite. Era peixe ali que era uma coisa linda. Também ainda tinha aquela fartura, era uma coisa boa. A lagoa ajudava muito a viver aquela gente. Aqueles quilómetros também havia alguns que só apanhavam com iam para a galheta vendê-los, mas iam com lá as costas. E andando. Aquilo ainda dava ali um certo jeito o pessoal. O senhor esteve lá a trabalhar para alguém, foi? Esteve lá a trabalhar na caldeira para alguém? Estive lá 5 anos. A trabalhar para alguma pessoa? Para uma pessoa, sim, para um patrão. O que é que o senhor fazia lá? Lavoura também? Era lavoura. Ele tinha um negócio muito grande? Não, tinha 5 vacas, mas aquilo era ordenhado à mão e o leite era às costas, que não havia caminhos para burro nem isso. E cultivava também terras, não tinha um trabalho. Quem é que era esse senhor que era o seu patrão? José Elias. José Elias. Ele vivia todo o ano lá? Ele vivia todo o ano lá. O que é que você sente saudades hoje em dia? Que já não pode... Em primeiro lugar é dos meus pais e dos meus irmãos e a minha família. E no geral em toda a gente. E mesmo ainda hoje já está poucos da caldeira, mas ainda sempre tem alguns. Ainda tenho um ali que é da minha idade, que ainda está a beber, está na orelha seca. E eu, quando vejo aquelas pessoas, parece-me que é uma pessoa da família. E dá-me saudades. Foi aqui um ano, havia lá um que era meu vizinho, era mais moço que eu, uns 2, 3 anos. E ele foi viver para a terceira. E veio aí e foi lá à festa à caldeira, já não estava lá, mas foi lá à festa. E eu olhava para mim, eu olhava para ele, mas parecia-me que era ele, mas não tinha uma certeza porque ele tinha mudado, já tinha crescido e tal. E dirigi-me a ele e foi cumprimentá-lo. Ele disse: é aqui um abraço, vou-te dar aqui um abraço, a gente vai-se aqui abraçar hoje. Saudades que a gente que tinha e pronto, o pessoal era mais amigos de conviver uns com os outros. E tinham respeito, não é? Tinham sempre respeito, pedir a benção para a família, levantar o chapéu quando era... Isso também é verdade. Também é verdade. O senhor pedia a benção aos teus pais e tios? Sim. Isso era uma coisa todos os dias, não é? Era uma coisa tão que não podia ficar para trás. Quem é que lhe ensinou isso? Foi o seu pai ou a sua mãe a pedir a benção? Foi eles os dois. Foi os dois? E ainda conhecia o meu avô, também tinha que pedir a benção. E os tios, por parte, a gente já sabe pedir a benção. Era assim, pedia a benção aos tios e tudo. Não sei se aquilo tinha algum valor, se não, naquele tempo um fulano que não pedisse a benção aos pais e os tios era mal criado. Não era considerado uma pessoa, mas... Era sinal que não tinha educação, não era? Sim, não tinha educação. Nossa Senhora de Fátima, Pomba de um grande pombal. Descei lá dos céus à terra, vem pousar em Portugal.